Olá, bem-vindo a mais um Veruncast. Esse é o primeiro Veruncast do ano. E para fazer esse episódio, nós trouxemos aqui dois médicos especialistas em reprodução humana assistida, Dr. Murilo Oliveira, doutora Natália Zavatiero, para falar de um tema muito interessante e muito controverso hoje, que é a perda gestacional recorrente, também chamado de abortamento de repetição. E é um tema que, por ser justamente controverso, ele tem muitas vezes uma investigação que varia de médico para médico, tratamentos que variam de médico para médico também, e infelizmente é uma situação que é muito sentida pelas pacientes, porque se já tem uma perda gestacional, já é ruim, imagina uma mulher que sofre com 2, 3 ou mais perdas. Então, para isso, eu vou começar aqui com a doutora Natália. Eu queria saber o que caracteriza, o que a gente pode considerar como uma perda gestacional recorrente ou um abortamento habitual, doutora Natália. Certo, bom, obrigada, oi, né, a todos, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, a perda gestacional recorrente, hoje, a gente tem uma melhor, pela parte das sociedades, a gente tem uma concordância maior, digamos assim. 2 ou mais perdas, a gente já pode falar que é uma perda gestacional recorrente. E não necessariamente tem que ser consecutivo. Então, a gente pode chamar também de perda gestacional quando eu tenho um aborto, um parto, mais um aborto ou mais 2 abortos. Os estudos vêm mostrando que os achados nessas pacientes que são consecutivos ou não são semelhantes, né? Então, hoje, 2 abortos ou mais, a gente já vai considerar a perda gestacional recorrente, lembrando que gestação química a gente também considera, ou seja, aquela que é somente o beta, e se for uma gestação sabidamente ectópica, não vai ser considerado. Certo. Só uma consideração aqui, a doutora Natália, antes de qualquer coisa, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês, duas pessoas que são companheiros de jornada. Eu precisei fazer FIV, né? E fiz mais de uma captação. Doutor Vinícius, que eu vou tirar o doutor por uma questão de proximidade, teve comigo na primeira captação. Doutora Natália, que eu vou tirar também a doutora, porque aqui a gente está entre amigos. Teve comigo na segunda captação, então a gente está entre amigos. Sobre essa questão da perda de repetição, classicamente, antes eram consideradas 3 perdas na definição para a gente começar a investigar. E a gente da reprodução, a gente sempre teve uma sensibilidade porque a gente está junto com esses pacientes, a gente acompanha o sofrimento desses pacientes. E parecia uma tortura esperar aquela mulher, esperar aquele casal passar por 3 perdas para você começar a investigar. E aí, por um movimento da reprodução, antecipou-se essa investigação para 2 perdas, porque tecnicamente uma perda é comum, 2 talvez tenha alguma coisa aí, e a gente antecipou para evitar esse sofrimento. Né? Foi ótimo, que realmente era bem, bem ruim, né? Assim, a gente assistiu a próxima gestação antes de tomar alguma atitude. Imagine falar para uma pessoa assim, não, você teve 2 perdas, bora esperar a próxima para a gente começar a fazer alguma coisa, né? É angustiante. Porque a incidência, vamos lembrar que a incidência de ter a chance de uma mulher ter uma perda gestacional é relativamente alta, né? Ter pelo menos uma perda gestacional, 20% mais ou menos das mulheres, até 25%, e às vezes até mais do que isso, a incidência maior ainda quando as mulheres têm uma idade mais avançada. Então, é relativamente comum a mulher ter um abortamento. Ter 2 abortamentos, a incidência já é menor, 10%, 15%. E de 1 a 2% das mulheres vão ter mais 3 ou mais perdas gestacionais, né? Murilo, então como é que esse diagnóstico impacta? Você falou, a gente está falando da parte emocionalmente, e como é que o obstetra deve estar, o papel do obstetra nessa situação? Digamos que na maioria dos casos, né, o obstetra ele é a porta de entrada. Porque a paciente naturalmente engravida vai procurar um acompanhamento obstétrico para dar seguimento na gravidez. Então ele acaba sendo o médico de referência dessa paciente, e quando ela recebe a notícia de que teve uma perda, ela procura obviamente esse médico, né? Então ele é a porta de entrada para essas pacientes e faz parte desse primeiro acolhimento. Isso é fundamental. Porque quando uma paciente passa por um abortamento, por uma perda gestacional, não é só uma perda,
é um processo de luto de algo que já existia. Quando a gente tem um beta positivo, quando a paciente tem um beta positivo, ela já projeta se vai ser menino ou menina, já projeta o nome, já pensa no quarto, se vai ser azul, se vai ser rosa. Então, existe uma projeção muito grande. Então, para aquela paciente, é uma vida que já existiu e ela passa por um processo de luto. Se esse acolhimento inicial foi inadequado, isso passa a ser um trauma e muitas pacientes evitam até engravidar para não sofrer esse trauma novamente. Então, esse acolhimento inicial, ele é fundamental. Você falou um termo, né, que eu costumo falar para os pacientes, que é comum ter um abortamento, mas nunca vai ser normal, né? Às vezes pode ser uma aleatoriedade, mas a gente entende que na natureza, os seres humanos, os casais, as mulheres, foram feitos para engravidar e existem mecanismos de seleção natural para que essa gravidez evolua. E se alguma coisa fora do habitual estiver acontecendo, é que essa gestação é interrompida. Então, nunca vai ser normal um abortamento, pode até ser comum. E às vezes, apesar da gente falar de abortamento de repetição de mais de uma perda, existem algumas avaliações que podem ser feitas desde um primeiro abortamento para evitar com que isso aconteça novamente. Só quem passa por um abortamento, por uma perda, sabe o que significa na pele ter uma gravidez, ter um sonho interrompido. Principalmente as tentantes, quando fazem um tratamento que envolve um investimento físico, emocional e financeiro, né, uma gravidez que é super desejada e passa por um processo de perda gestacional. Então, o obstetra, ele é uma porta de entrada, é a primeira ponte de contato com a paciente, de acolhimento. Ele pode transformar isso numa experiência em que o paciente ressignifique e continue a jornada, mas é muito importante também ele entender que vale a pena, às vezes, referenciar esse paciente, porque existe um volume de informação muito alto. A cada dia que passa, os estudos avançam e a gente tem mais dados relacionados a cada uma das áreas. Então, às vezes, o obstetra ele não tem a formação adequada para fazer esse manejo, para fazer as investigações pré-gestacionais. Então, é importante referenciar esses pacientes quando o obstetra também não se sinta apto a dar esse segmento, a fazer essa avaliação, essa investigação, para que a gente consiga avaliar, investigar, tratar e contrarreferenciar essa paciente, né, num momento mais seguro, numa gravidez que tem um potencial maior de gerar um bebê saudável ao final do processo. Muito bem. Então, existem inúmeras causas de perda gestacional. Existem as causas de perda gestacional única e existem as causas de perda gestacionais recorrentes. Então, são várias as causas, são vários tratamentos propostos e a gente vai entrar agora em mais detalhes, começando avaliando a parte genética. Então, como é que a gente faz essa primeira avaliação, doutora Natália? A gente avalia o casal, a gente analisa o produto da concepção, como é que a gente faz a parte genética? Analisando essa parte tanto do casal e, às vezes, até do feto que foi perdido. Certo. Dentro da perda gestacional recorrente, essa área, digamos que é uma das menos controversas, né? Então, a resposta é mais simples. Para o casal, muitas vezes é importante entender melhor o motivo dessa perda, então isso também para o médico nos traz um pouquinho, nos ajuda um pouco a entender o que a gente precisa investigar mais. Então, estudar o concepto, né, o estudo do motivo do aborto, fazer o cariótipo naquele embriãozinho, é importante sim. É importante para ajudar o médico a saber qual o próximo passo e é importante também para o casal saber qual que está sendo a causa. Para a mulher e para o homem, a gente pode pedir também esse cariótipo. A gente tem uma incidência mais alta de alterações nessa população, ou seja, casais que têm perda gestacional recorrente têm uma chance maior de ter alguma alteração no cariótipo, né? Então, o cariótipo é um exame que a gente acaba solicitando desde a primeira consulta desse casal.
Lembrando do cariótipo, aquele exame que vai avaliar se o homem tem os cromossomos certos, né, 46XY, e a mulher 46XX. E vou fazer um parênteses aqui no nosso Veruncast aqui, só para explicar o que é um guideline, porque muita coisa que a gente vai conversar aqui, como eu disse que é controverso, existem, vamos dizer assim, consensos, né? Então, o guideline que a gente mais utiliza é o europeu, sobre perda gestacional recorrente, e é um conjunto, se faz uma reunião, às vezes várias reuniões com os maiores especialistas no assunto do mundo, e depois é feito um texto em que é sugerido como fazer a investigação e sugerido como fazer o tratamento nessas mulheres com perda gestacional recorrente. Então, de vez em quando eu vou fazer essa observação, lembrando que é uma opinião da doutora Natália, né, que deve ser feito o estudo do produto da concepção, e a opinião de vários médicos, mas não está dito que é obrigatório você realizar esse estudo do produto da concepção, ou seja, quando a mulher elimina aquele saco gestacional, não é obrigatório que você faça o estudo daquele material que foi eliminado, né? Mas é interessante porque ali muitas vezes mostra a causa da perda gestacional. E é caro também, né, Vinícius? E é um exame caro. De uma forma mais tradicional, né, fazer um cariótipo com técnicas mais antigas é um pouco mais financeiramente viável, e através das técnicas mais modernas é um exame que pode custar até 3 mil. A última paciente minha que fez ontem, R$3.800 mais ou menos o exame. Foi uma paciente minha que eu solicitei, né, a paciente que ela tinha tido, está na sua segunda perda gestacional, né, tem exames que muitas vezes você pode estudar só o material que é eliminado, né, mas na verdade eu vou deixar para o doutor Murilo responder como é que é feita essa investigação, doutor Murilo, então, do casal do produto. A investigação como um todo, quando a gente pensa num contexto genético, né, ela vai depender muito do contexto do casal e da individualização, né? Aí não existe um consenso, não existe uma receita relacionada a esse processo de investigação, e a gente sempre avalia paciente a paciente, como é que está o estado psicológico, mas fazer a avaliação do concepto, por exemplo, na minha prática clínica é uma coisa que ajuda a trazer respostas. Por quê? Para uma gravidez acontecer, a gente precisa de um bom espermatozoide se unindo com um bom óvulo e precisa de um útero receptivo para receber esse bom embrião. Se o espermatozoide não for bom, o embrião não vai ser bom. E a principal causa de abortamento são alterações cromossômicas do embrião. Se o espermatozoide for ótimo e o óvulo não for bom, o embrião não vai ser bom, né? E se a gente formar o melhor embrião e o útero não tiver receptivo, a gravidez, se acontecer, ela também tem uma chance relativamente alta de não evoluir. E quando a gente faz o estudo dos restos ovulares, do concepto, às vezes traz respostas para a gente. Então, se a gente confirmar o que é mais comum, que é uma alteração do embrião, provavelmente o problema está aí. E se a gente tiver um embrião normal, talvez o problema não seja no embrião, talvez seja alguma coisa relacionada, né, localmente ao útero ou algo sistêmico da mulher que está influenciando nesse contexto, né? Quando a gente tem alterações genéticas, a gente tem que ver se são alterações aleatórias relacionadas à qualidade dos gametas, que está relacionado predominantemente com o estilo de vida, com a idade da mulher e com algumas doenças do ponto de vista masculino, quando a gente pensa num fator masculino também para isso. Tem alterações que são herdadas do casal. Então, ter esse diagnóstico pode trazer para a gente também alguma origem. E aí a gente já pensa também no tratamento. A depender do contexto, se for algo herdado, a gente pode pensar na possibilidade de fazer uma FIV e selecionar embriões sem essa alteração genética em potencial, seja alteração no cariótipo em si, ou seja, alteração no cromossomo, seja alteração genética, e se for alterações aleatórias quantitativas dos cromossomos, por exemplo, síndrome de Down é uma alteração na quantidade dos cromossomos e a frequência dessa síndrome está relacionado
com a qualidade dos gametas. A gente também consegue selecionar embriões sem alterações na FIV, aumentando assim a chance de gravidez e reduzindo a chance de evoluir para um abortamento. Mas lembrando, mesmo embriões normais podem acontecer abortamento pós transferência e beta positivo. Né? Quando a gente não encontra uma causa específica, a gente sempre individualiza. Porque, às vezes, submeter aquele casal a mais uma tentativa espontânea pode ser um sofrimento tão grande que não vale a pena. Às vezes, os casais têm um impacto tão significativo que a gente pode tentar, de alguma forma, controlar, através da FIV, da fertilização in vitro, o embrião que vai chegar lá no útero. Né? Então, reduzir riscos, né? Oi? Para reduzir riscos. Isso, para reduzir risco, mas isso não é uma indicação formal, é uma coisa que tem que ser individualizada e a gente respeita muito a autonomia do casal. Tem casais que estão mais tranquilos para uma nova tentativa espontânea. Tem casais que vão precisar de um suporte psicológico, né, antes de uma nova tentativa. E tem casais que não, digamos, suportariam passar por mais uma tentativa espontânea e disso acontecer novamente. Essa paciente que eu estava contando a história realmente, inclusive é uma médica, então ela já iria para uma fertilização in vitro, porque ela não gostaria de correr o risco de ter um segundo abortamento, e ela acabou engravidando na véspera do tratamento, e ela ainda está com saco intrauterino, e nós conseguimos, através de um exame de sangue, já avaliar se o feto teria algum problema. Então, muitas vezes a gente não precisa mais estudar o produto, ou seja, esperar eliminar o saco. Então, tem exames de sangue que a gente consegue já fazer para ver se não teria alguma alteração cromossoma. Então, vamos adiante, que tem muita coisa para a gente conversar hoje ainda. Então, a respeito, outra causa de perda gestacional recorrente são as alterações uterinas. Então, como avaliar, né, existem fatores uterinos adquiridos, né, ou seja, ao longo da vida, e já também outros fatores, as doenças congênitas, as alterações congênitas do útero. Ou seja, a mulher já nasce com alteração no útero que poderia facilitar. Então, gostaria que o Dr. Murilo falasse a respeito disso. Como fazer a investigação desse fator uterino nas causas de perda gestacional recorrente. Isso é muito interessante, né, porque existem uma série de exames e uma série de possibilidades para a gente identificar alterações orgânicas do útero que possam influenciar nas chances de abortamento. Né? Habitualmente, na prática clínica, o que a gente faz é basicamente um bom ultrassom. Se tiver o recurso 3D, pode trazer informações importantes para a gente. E esterosonografia, que é um exame que a gente infunde um pouco de soro fisiológico dentro do útero e avalia com o ultrassom como é que está a cavidade uterina, se existe algum mioma se projetando para dentro do útero, se existe algum pólipo que possa influenciar na evolução da gravidez. Lembrando que ultrassonografia e esterosonografia, que ambos são exames de ultrassom, depende de quem faz e depende de quem olha. Então, não é qualquer ultrassom transvaginal. Você tem que fazer com um médico experiente que tem o olhar voltado para essa questão da fertilidade para poder dar os diagnósticos precisos. Identificar, por exemplo, adenomiose, endometriose. Às vezes, você pode precisar de um preparo específico e fazer com algum profissional específico e treinado para isso. Né? O recurso 3D no ultrassom, por exemplo, ele permite a gente identificar alterações congênitas, algumas que são passíveis de correção, outras que não, como por exemplo o útero septado. Às vezes, quando existe um septo dentro do útero, a gente pode sugerir fazer uma correção, mas o útero bicorno, por exemplo, já não tem tanta margem talvez para um tratamento. A esterosonografia, ela ajuda muito, principalmente no contexto, por exemplo, de sinéquia. Então, a paciente passou por um primeiro abortamento, fez curetagem ou amil, ou a paciente tem uma predisposição, ou foi feito um procedimento, digamos assim, um pouco mais agressivo, e aí gerou cicatrizes dentro do útero e colou uma parede na outra. Quando a gente infunde o soro fisiológico, a gente não consegue dilatar por completo a cavidade uterina. Então, podem trazer recursos. Outros exames que servem de maneira auxiliar,
né? A própria ressonância magnética. Tá? Pode ser um primeiro exame, mas na nossa prática, como a gente tem um olhar voltado para a fertilidade, a gente pede quando a gente tem alguma dúvida, né, nessa avaliação inicial. Eu acho que basicamente ressonância magnética e assim, tem outros exames menos frequentes de imagem também que podem contribuir. Mas vamos dizer que basta um ultrassom 3D bem feito, né? E se puder complementar com a esterossom, estaria bem investigado. E, Natália, ainda sobre o fator uterino como causa de abortamento, queria que você falasse a respeito dos miomas, né? Se tem alguma associação com os miomas e como tratar. Na verdade, tanto mioma, pólipo, a maioria das alterações uterinas orgânicas não tem uma associação tão importante com perda gestacional recorrente. Tem uma associação maior com falha de implantação, com infertilidade, mas especificamente perda gestacional recorrente tem pouco impacto. É claro que se a gente vê um mioma, principalmente entrando na cavidade uterina, tem uma indicação de ser corrigido, isso poderia ser um fator, né? Dentro dos fatores, o que tem um impacto um pouquinho maior é o septo uterino. Hoje em dia é difícil a gente ter uma paciente que venha sem diagnóstico, mas no ultrassom simples 3D a gente vê. Se o septo for grande, vale a pena retirar. O restante é caso a caso, Vinícius. O que a gente realmente, digamos assim, não perdoa é o mioma intrauterino, né? Ou entrando, abaulando esse endométrio que a gente fala, São né? os miomas submucosos. Submucosos ou abaulando, né? Que hoje a gente classifica por números, né? 0, 1, 2 e 3, basicamente é isso. Então foi falado aqui também a respeito da sinéquia intrauterina. Então a gente está falando de pacientes com perda gestacional recorrente, ou seja, com mais de uma perda. Ou seja, ela tem a possibilidade dela passar por alguns procedimentos de esvaziamento do útero, ou seja, retirada desses restos, e com isso uma consequência dentro do útero, né? Uma fibrose dentro do útero, que a gente chama de sinéquia. Por isso que se você passou por um abortamento ou se está passando por essa situação, lembrar de evitar ao máximo, né, quando você está com a perda gestacional, que seja feita tanto uma curetagem quanto uma mil, porque esses procedimentos são um grande fator de risco para que você adquira uma sinéquia e com isso muitas vezes até uma infertilidade. E muitas vezes a gente não consegue corrigir esse problema, que é uma atrofia do endométrio, onde o embrião se implanta. E com isso, muitas vezes você, que antes tinha uma facilidade de engravidar, mas perdia, agora você pode ter uma dificuldade importante em obter essa gestação. E aí, só complementando, a gente tem uma facilidade muito grande, né? Porque quando os pacientes chegam para a gente faz ultrassom no nosso dia a dia. Então, dificilmente um mioma submucoso voltado para dentro do útero vai ser um problema para nossos pacientes, porque na própria avaliação que a gente faz na consulta, a gente já identifica, já pede para tratar e está resolvido o problema, né? Pacientes que têm fator de risco, que fez uma mio, que fez uma curetagem, a gente vai sugerir o exame adequado, vai identificar a sinéquia e falar para tratar antes, né, do processo de tentativa. Então, para a gente é muito fácil ter o ultrassom, né, e ter o olho treinado para identificar e corrigir esses fatores antes das tentativas. Vamos passar agora, vamos para um tema super controverso agora, que aparentemente não era controverso, que é endometrite crônica, né? Então, nosso guideline, né, do Escher, ele diz que pacientes com perda gestacional recorrente deveriam ser investigadas para endometrite, com a inflamação do endométrio, e que deveriam ser tratadas quando encontrada essa endometrite, né? Então, doutora Natália, vamos ter que recapitular isso, porque o guideline de fala de implantação não é de... Vamos ter que voltar aqui, corta. É outro guideline, misturou os guidelines. Misturando os guidelines. Então, o guideline é um tema controverso, a endometrite crônica. Se deveria ser investigado, como deveria ser investigado, como tratar. Então, vamos para a doutora Natália, como investigar a endometrite crônica. Tá certo. Bom, eu acho que a pergunta correta seria até, devemos investigar a endometrite crônica, né? Tá, realmente, nesse último ano, as evidências mudaram um pouco. Vamos primeiro tentar entender o que é endometrite, né? Então, a endometrite, que a gente faz o diagnóstico, seria uma célula de defesa aumentada numa lâmina do endométrio. É isso, a gente não vê diretamente um bichinho errado, né? O que a gente vê é uma célula de defesa.
E a gente tirava a conclusão, digamos assim, de que era por alguma bactéria, principalmente naquele ambiente onde não deveria estar, e era realizado um tratamento específico, que não foi a minha pergunta, então. Mas, enfim, por enquanto, a gente continua fazendo esse diagnóstico com uma biópsia. Então, você retira um pouquinho do endométrio, isso é muito simples, isso é feito dentro do consultório, normalmente indolor, e encaminha para análise. Dentro dessa lâmina vão ser avaliados quantas células de defesa, né, que a gente chama de plasmócito, tem. Abaixo de 5, hoje a gente considera que realmente, principalmente pelo último estudo que saiu, agora em 2025, que não merece tratamento. Acima de 5, a gente vai avaliar em leve, moderada ou intensa. Mas o que é o mais confuso aí, Vinícius? É que a depender da fase do ciclo, você tem que achar plasmócitos aumentados, né? Então, no início do ciclo tem que ter plasmócito, no meio do ciclo vai baixando e na fase secretora é que você realmente tem que ter abaixo de 5, aparentemente, né? Então, você tem que realizar essa biópsia no momento correto. E quais que são as novas evidências que a gente vem tendo? O que parece ser que nessa paciente que tem perda gestacional recorrente especificamente, isso não vale para outro tipo de paciente, o que ela tem, na verdade, é um atraso na evolução do endométrio. Então, o que a gente olhava achando que era um problema imunológico ou infeccioso, pode ser simplesmente uma falta de progesterona, talvez, né? Enfim, os estudos estão sendo avaliados, eu estou ansiosa para o novo ESHRE, né? Porque normalmente todo mundo guarda as novidades para o ESHRE para ver o que vai acontecer. Qual será o próximo passo? Mas a gente continua fazendo a biópsia em segunda fase do ciclo. Lembrando que muitas vezes os médicos confundem o que é falha de implantação embrionária, que é o insucesso repetido numa fertilização in vitro, com perda gestacional recorrente. Acabam fazendo a pesquisa da mesma forma. E a pesquisa da endometrite muitas vezes é feita nessas duas situações, sendo que o guideline da Sociedade Europeia diz que você, nos casos de falha de implantação, você deveria fazer a biópsia embrionária e deveria fazer o tratamento. Já no guideline de perda gestacional recorrente não aborda ele essa fica em questão, cima do muro, né? não indica a realização da pesquisa de endometrite. Mas se por acaso o médico fez a pesquisa e foi encontrada a endometrite, então, doutor Murilo, como tratar a endometrite? Então, é algo que é um pouco controverso também na literatura, mas o tratamento que a gente tem como padrão é o tratamento com antibiótico. Essa é a única certeza que tem, né? Que utiliza-se antibiótico, mas existe... Agora a gente pode começar o debate, né? Pois é, existe... Não é mais uma certeza. Existe uma infinidade de protocolos de antibiótico, né? Tem países e tem lugares que utilizam um antibiótico. Aqui no Brasil existe uma tendência em utilizar uma cobertura um pouco maior para potenciais bactérias, mas eu sempre gosto de falar com as pacientes um pouco mais algo no sentido do que a doutora Natália, do que a Natália falou, né? O que a gente consegue avaliar no endométrio não é a infecção, são as células de defesa. Então, por exemplo, se você está entrando aqui no consultório, você bate o braço na porta, vai ter uma inflamação ali local. Se você biopsiar aquilo, vai dar inflamação. Quer dizer que existe uma infecção ali? Não. E se eu te der antibiótico, ele não vai influenciar em nada, né? Naquele processo ali que vai se autorresolver. Então, por uma limitação e por falta de critérios muito bem definidos para endometrite crônica, inclusive assim, existem mais de um método de diagnóstico e não necessariamente eles são convergentes, às vezes é positivo em um e negativo no outro, que é tão controverso, né? Tem vertentes que falam que tem que tratar também o parceiro, né? A vertente que é mais aceita é que não tem talvez uma necessidade de tratar o parceiro, e na prática clínica a gente acaba individualizando, né? Porque o protocolo, os guidelines, eles são orientações. Só que o paciente que está na sua frente, ele não é uma média, né? Ele é um indivíduo. Então, às vezes tem pacientes que chegam já com uma biópsia compatível com endometrite crônica e a gente conjuntamente decide por não tratar.
né? Sim. Até que depende, né? Assim, provavelmente são várias etiologias e com certeza ainda tem infecciosa. Não há dúvidas que a gente pode ter uma infecção, inclusive uma endometrite aguda, né? Então é isso que você colocou, Murilo, é extremamente importante, individualizar, né? Então hoje a gente tem protocolos de pesquisa com corticoide, com PRP, indo também para esse lado imunológico, e a gente tem protocolos de pesquisa com progesterona, simplesmente levantando a ideia de que aquele endométrio era somente imaturo, né? E por isso que ele tinha essa célula de defesa. Mas a gente ainda tem o infeccioso. A questão que a gente carece, né? A gente precisa de mais informações, até de como diagnosticar, de qual que é a causa desse endometrite, né? E a partir daí a gente vai conseguir tratar melhor. Hoje a gente não tem, inclusive, os laboratórios não se entendem no diagnóstico, como você colocou. Um pode falar que tem, outro pode falar que não, né? Então é algo muito, muito em aberto, né? Vamos ver qual que é a opinião do Vinícius E a só respeito para também. complementar aí, assim, além disso, usar antibiótico não é você tomar um comprimido, É é um muito. tiro de canhão que você E é dá muito antibiótico, e né? bagunça a flora, que a É. gente sabe que é fundamental para esse processo de fertilidade. Então, às vezes, né, tem paciente que fala, na dúvida é melhor tratar. Peraí, Nem né? sempre. Às vezes eu posso estar desregulando outra coisa que está compensada e gerando um problema para você, enquanto o nosso objetivo aqui é trazer soluções, né? Então, doutor Vinícius, complementa aí Vamos e dizer coloca que sua opinião prática. Controverso. a controvérsia, eu posso dizer que é muito difícil você explicar, uma vez que você tem um diagnóstico de endometrite, você não tratar a paciente, né? Então, toda paciente vai querer ser tratada. E muitas vão querer fazer novamente outra biópsia. Algumas vão querer fazer não só uma biópsia, mas como uma esteroscopia para identificar essa possível endometrite. Então, no caso de uma esteroscopia clássica com micropólipos, que é uma maneira de diagnosticar É bom a explicar o que é endometrite, né? esteroscopia, Então, Vinícius. videoesteroscopia, entrar com a câmera dentro do útero e poder visualizar então essa parte interna do útero. Então você tem imagens, né, sugestivas de endometrite associado ainda com a biópsia de endométrio. Nessa situação é muito difícil alguém não tratar essa paciente que já teve uma perda gestacional, então você vai acabar utilizando. Agora, repetir a esteroscopia, repetir uma biópsia de endométrio, isso também é controverso. Posso dizer que muitos médicos querem repetir, muitos médicos não querem repetir, mas a paciente quer repetir o exame, quer repetir o tratamento e muitas vezes vão continuar sempre com o mesmo laudo de endometrite, né? Então, e já que estamos falando de algo muito controverso, inclusive sobre o diagnóstico, vamos para o diagnóstico de alterações imunológicas, o fator imunológico. Como são várias coisas, vamos nos ater hoje às células NK, que é uma das coisas talvez mais estudadas, né? Então tem muito estudo a respeito e pouquíssima conclusão, né? Então é o que a gente vê talvez de mais errado hoje na reprodução humana, ou tanto na fase de implantação quanto na perda gestacional recorrente, é a questão de diagnósticos, né, de alteração imunológica, principalmente nas células NK. Então, vamos começar aqui com o Dr. Murilo. Como investigar células NK? O que são células NK e como investigar? Então, mais um tema extremamente controverso, né? Porque essa parte imunológica, nenhum guideline, nenhum protocolo, né, suporta investigações nesse sentido e não tem nenhum tratamento padrão, né? E o que eu costumo falar para os pacientes nesse contexto, né? Eu costumo falar que muitas pessoas acham que por não ter nos guidelines, isso não tem a ver com fertilidade. E a parte imunológica tem tudo a ver com a fertilidade, com implantação, com falha de implantação, com abortamento e com abortamento de repetição. O grande problema é que os trabalhos eles são controversos tanto nos limiares diagnóstico, como na eficácia do tratamento. Em outras palavras, primeiro, a gente não sabe muito bem investigar esse componente imunológico e o que a gente sabe, os tratamentos talvez não tenham a eficácia que a gente gostaria. Então, por isso, os protocolos não sugerem investigar porque, a título de consenso,
não tem uma conduta padrão. Inicialmente, achavam-se que a célula NK, que é uma célula de defesa, por exemplo, sanguínea, tinham correlação com as células NK intrauterinas. E depois viu que não tem uma correlação necessariamente direta. Inicialmente achavam que a célula NK era o grande vilão desse processo, e depois viram que ela faz parte do processo de imunomodulação para favorecer implantação. No final das contas, é importante a presença delas, só não deve estar em falta, digamos assim, nem em excesso, né? E aí eu sempre gosto de individualizar o contexto de cada paciente nesse processo de investigação. Por exemplo, uma paciente de 30 anos que talvez tenha a possibilidade de formar bons embriões em novos tratamentos, em novas tentativas, a gente pode ser um pouco mais conservador. Agora, uma paciente de 44 anos que fez tratamento com óvulos próprios e tenha um único embrião euploide, eu não sei quando ela vai conseguir ter um bom embrião na vida novamente. Então, às vezes, nesse contexto, vale a pena pecar pelo excesso. Mas eu sempre gosto de frisar que você fazer uma investigação e fazer um tratamento que não é muito bem estabelecido, tem 3 possibilidades. Ele pode ser indiferente, ele pode de fato beneficiar, ou ele pode prejudicar. E aí o exemplo que eu dou, você conhece alguém que já engravidou usando anticoncepcional? Conheço diversas pessoas, inclusive com DIU. Quer dizer que o DIU é bom para gravidez? Não, muito pelo contrário, ele foi feito para evitar. Então, é sempre um risco que a gente corre quando a gente opta por utilizar tratamentos que não são padrão como um todo, né? Principalmente quando existem questionamentos na literatura como um todo. Mas eu devolvo a pergunta para vocês, né? O que vocês fazem, como é que vocês avaliam e como é que vocês individualizam do ponto de vista prático. Lembrando aqui que eu falei que ia falar um pouco sobre guideline, então o guideline diz que não se deveria fazer a pesquisa imunológica, nem pesquisa, inclusive, das células NK. Lembrando que as células NK do sangue são uma, as células NK do útero são outras, e o que mais importa é do útero. E em determinado momento, né, na primeira fase do ciclo, é normal não ter células NK dentro do útero. Depois da ovulação, ou seja, no momento da implantação embrionária, é extremamente importante que tenha as células NK. Então, fazer uma biópsia, avaliar e mostrar que tem células NK dentro do útero, a maioria dos médicos mostra isso como de forma negativa, na verdade é algo positivo, tem que ter células NK. E uma questão não é como as células NK, se elas estão presentes, inclusive a quantidade, mas o que elas estão produzindo. Isso é o mais importante. E nós não sabemos aqui, nós não temos no Brasil um exame que me diz o que essas células estão produzindo. Se elas estão produzindo fatores que aumentariam a chance desse embrião implantar ou não, ou o inverso. Ou, uma vez implantado esse embrião, existem fatores que levariam a um abortamento ou não. Então isso é muito mais importante do que a presença das células NK, é mostrar o que elas estão fazendo ali. Então hoje nós não temos condição de dizer, hoje aqui no Brasil e até muito pouco na Europa, essa situação da atividade dessas células NK. Não que elas estejam ativas ou não, mas o que ela está produzindo. Quais são as substâncias que estão agindo ali naquele meio onde o embrião está se implantando. Então, se a gente não sabe o que essas células estão fazendo ali, né, se elas estão produzindo algo que estão pró-implantação ou contra a implantação, existe maneira de tratar, doutora Natália? Ficou fácil para mim, né? Achei ótimo. Não tem como tratar, a gente não tem nem como diagnosticar, né? Conforme vocês colocaram, concordo com os dois. Pessoalmente, não investigo, não trato. É algo muito complexo. Na própria paciente muda muito, né, Vinícius? No período que você faz, na fase que ela tá. Então, é algo que a gente realmente não sabe lidar. E a coitada da Natural Killer, né? Porque esse é o nome, fica como sendo a vilã, né? A assassina. E como o Vinícius colocou muito bem, a gente precisa dela. A gente só não sabe em qual percentual, ou se o percentual, inclusive, não faz diferença, e o que faz diferença é realmente o que ela está fazendo, o que ela está produzindo, quem que ela está chamando, como é que ela está lidando com esse embrião. Ou seja, é importante, isso a gente sabe. A questão é que a gente não sabe ainda como diagnosticar ou qual seria a forma de tratar. Mas tem inúmeros tratamentos, muitos que não deveriam nem ser oferecidos e outros que pode ser talvez um caminho futuro que estão sendo investigados, e isso sempre é levado em congresso
Mais uma vez, a gente aguarda aí os próximos estudos ansiosamente. Mas, pessoalmente, né, eu quero ver até a opinião de vocês. Eu não solicito. A questão é que muitas vezes vem junto no exame de endometrite. Minha tendência é ignorar, a não ser que seja algo muito, que chame muita atenção. Aquela extremamente aumentado ou extremamente baixo, eu vou, no mínimo, pensar, conversar com a paciente e avaliar se vale a pena alguma tentativa de tratamento. Mas eu queria ver a opinião de vocês. Então, minha opinião assim, existe um volume de informação muito grande, né? Que sai a todo momento, muitos trabalhos. Eu geralmente direciono essas pacientes para um especialista, para algum imunologista que tenha o foco e que estude para essa parte da fertilidade. Porque tem que ser um imunologista Voltado para isso, específico, não é um né? imunologista aleatório. Por quê? Qual é o último, digamos, menor grau de evidência quando a gente não tem evidência? A opinião do especialista. Então, assim, o volume de pacientes que fazem investigação e que fazem tratamentos, na minha prática, por exemplo, orientado por um imunologista, é pequeno. Então, eu não tenho condições de ver se aquela intervenção, ela de fato coincide com os trabalhos e está sendo eficaz ou não. O imunologista, por ele ser especialista e estar a todo momento estudando, ele tem, primeiro, um número de pacientes maior, então ele consegue avaliar se a intervenção dele, do ponto de vista prático, está replicando o resultado do trabalho, está sendo positivo. E segundo, ele consegue estudar aquilo. Porque tem coisas que nesse momento é benéfico, mas aí sai um trabalho novo falando que aquilo não ajuda mais e que pode prejudicar. Pelo volume de informações que saem a cada dia, às vezes a gente não consegue acompanhar todas as áreas e sub-áreas da reprodução. Então é melhor a gente se cercar de bons profissionais, porque isso aumenta a probabilidade de acerto, principalmente em temas tão delicados. Infelizmente, a chance do imunologista hoje acertar é muito baixa nessa situação, porque se você não sabe se você tem que ativar ou reprimir a ação do célula NK, ele vai ser só tentativa e erro. Se ele vai dar um corticoide, pode ser que dê certo, ou pode ser, como você disse, pode ser que ele esteja inibindo um embrião implantar ou causando até um abortamento por estar agindo de modo inadequado. Esse é o grande problema. Então, existe um lugar no mundo, lá na França, em Paris, tem um laboratório que trabalha muito com pesquisa, que avalia justamente essa ativação, supressão de células NK. Então, mas não temos aqui a nossa disponibilidade. Vamos para... Ou seja, você não faz também. Eu não faço também. Então, se eu não sei como tratar, nós não pesquisamos. Vamos falar um pouquinho sobre outro tema também controverso, que são as trombofilias. Existe alguma trombofilia que deveria ser investigada ou tratada, Natália? Vamos falar, Sim. Na verdade... Essa tem que estar fácil. Tá fácil. Essa tá fácil. Tem. Vamos dizer as outras que não são fáceis. Tipo, Murilo. Vamos deixar qual que é a trombofilia fácil de investigar. Esse consenso é uma trombofilia adquirida, né? Que não é hereditária, que a gente chama de SAF, né? É algo imunológico também, né? Então, a gente vai atrás de um anticorpo específico, são 3 anticorpos que a gente vai testar, eles têm que estar em níveis específicos e a gente repete novamente esse exame e ele tem que se manter alterado. E eu posso falar de tratamento já? Pode, né? Pode. Já estou Sim. aqui engatada. Mas, enfim, além da gente saber diagnosticar, saber que, que tem uma influência grande no aborto, a gente também tem como tratar. Então, heparina, AS, a gente vai melhorar, normalizar, na maior parte das pacientes, a taxa de nascido vivo. Então, SAF é para investigar, se alterado, tratar. Essa trombofilia é obrigatória, né? Essa pesquisa é obrigatória. É obrigatório. Consenso. É um consenso. Só lembrando que agora eu vou ter que entrar em nomezinhos um pouco mais específicos. Existe o anticoagulante lúpico e o anticardiolipina. Esses, quase todos os pacientes trazem para a gente, porque o plano de saúde cobre a realização desses exames. Muitas vezes o obstetra já pediu. Mas eu posso dizer que a grande maioria não faz o terceiro exame, que é o anti-beta-2-glicoproteína 1. Um nome um pouco mais complicado, porque o plano de saúde não cobre. Então, às vezes, o obstetra pede, o plano de saúde não cobriu, e muitas vezes é esse exame que está alterado. Então, só essa observação. Agora, o doutor Murilo vai falar para a gente sobre as outras trombofilias, se devem ser investigadas, se não deve, você investiga. E aí, Murilo?
É mais um tema polêmico, né? Eu não acho tão fácil assim como a Natália falou. O que eu costumo falar para os pacientes no consultório, né? Uma paciente, já que assim, a SAF, que é a trombofilia, né? A síndrome do anticorpo antifosfolípide, a trombofilia que é muito bem estabelecida e documentada na literatura. A gente precisa levar em consideração o histórico do paciente. E aí, assim, ela falou de SAF porque aqui é um podcast sobre abortamento de repetição. Então, presume-se que existe esse histórico de abortamento na paciente. Mas por que a gente não pesquisa em todas as pessoas, já que ela tecnicamente vai levar a um abortamento? Porque a gente gosta de ver as pessoas sofrerem, a gente gosta de ver as pessoas passarem por um abortamento. Por que uma pessoa que vai tentar engravidar, a gente não pede? Então, não é a trombofilia em si. Tem alguma coisa vinculada a essas trombofilias que a gente desconhece, que está relacionado com mau prognóstico obstétrico. Tem muitas pacientes que, se você for pedir aleatoriamente, vai ter os anticorpos positivos, isso não vai ter repercussão nenhuma. A paciente não vai ter abortamento, não vai ter pré-eclâmpsia grave, não vai ter um óbito intrauterino tardio sem explicação, né? Então, não é o exame. A gente tem que levar em consideração sempre o histórico da paciente. E eu sempre gosto de explicar isso para que fique muito claro. A gente não sabe tudo. Existe uma lacuna. E a gente junta a história clínica com o exame para falar, você tem uma alta probabilidade de ter uma trombofilia com repercussão reprodutiva e o tratamento, né, vai trazer benefícios para você. Existe uma série de outras trombofilias, né, o fator 5 de Leiden, a mutação do gene da protrombina, mas volto a repetir, a gente não trata o exame, a gente trata o paciente e deve sempre levar em consideração o histórico do paciente, porque a gente não trata o exame em si. E o tratamento, ele não é um tratamento isento de custo e isento de complicações, né? A utilização da AS, por exemplo, desde o início da gravidez, pode trazer repercussão para o bebê. Quando é muito bem indicado, óbvio, né, que existe uma relação de custo-benefício, que é positiva a utilização, mas quando você usa sem necessidade, você pode estar trazendo um risco para essa paciente, e não é salutar nesse contexto. Então, eu gostaria de reforçar que existe uma infinidade de trombofilias. Por exemplo, tem uma que eu não vou nem chamar de trombofilia, que é a alteração do PAI1, né? A discussão, assim, muitas pessoas pedem, mas a discussão na literatura hoje não é nem se trata ou não trata, porque tem muitas que você discute, é trombofilia, vale a pena tratar, modifica resultado. O PAI1, a discussão hoje é trombofilia ou não é trombofilia? Então não sabe nem se é trombofilia. Então você tratar, né, uma alteração de um exame de um paciente que talvez não tenha histórico nesse contexto, você utilizar completamente uma medicação sem indicação e que pode estar agregando risco para algo tão sagrado. Né? Resumindo bem, para perda gestacional recorrente especificamente, se não tiver um histórico de trombose pessoal ou familiar, mas principalmente pessoal, não precisa investigar a trombofilia hereditária. E tem estudos já mostrando, né, que em pacientes que têm trombofilia hereditária e perda gestacional recorrente, quando usam a heparina, que é o anticoagulante, não muda essa taxa de aborto, ou seja, não é por aí, né, Murilo? Então, vamos investigar a SAF e deixar de lado as trombofilias hereditárias nesse contexto, Sim. né? Porque tem milhões de contextos, concordo com você. E outra também que é muito famosa, além do pai, é a metileno tetraidrofolato redutase, que também não é mais trombofilia. E, enfim, várias pacientes que já com investigação, às vezes não é nem homozigota, é heterozigota, e às vezes metade da consulta é somente para explicar que aquilo não faz parte mais, né? Que não precisa usar nada, não precisa usar heparina quando for para Paris, no voo e nem na gestação. Bem lembrado, Natália. Eu ia falar esse nomezinho, né? Metileno tetraidrofolato redutase, você vai achar no seu exame com MTHFR. Então, se você tem esse exame positivo e o médico disse que você deveria usar o Clexane, pense duas vezes, porque o guideline diz que não é para fazer nem essa pesquisa e tampouco fazer algum tratamento quando esse exame está alterado. O grande problema é que existe uma cultura, né, aqui no Brasil e em outros países, da falsa sensação de cuidado quando você faz um exame.
né? Então, parece que as pacientes se sentem bem quando fazem um exame e quando talvez venha alguma alteração, mesmo que não seja uma alteração real, mas aqui o problema de tudo a gente achou e bora tratar, né? E mesmo quando você explica que isso talvez vá trazer mais prejuízo, a paciente não acredita. É Ela, difícil. ela acha que aquilo vai mudar o curso da história como um todo, né? Mas enfim, é uma coisa para a gente trabalhar no consultório e é isso mesmo, né? Por isso que nossas consultas são demoradas, que São. a gente gosta de explicar tudo e usar tudo baseado em evidência. Bem, nós vimos várias causas de perda gestacional recorrente. Vimos alterações uterinas, vimos alterações imunológicas, vimos inflamação do endútero, endometrite, vimos a respeito das trombofilias e das alterações genéticas. Existem outras alterações também que poderiam levar à perda gestacional recorrente. Fatores de risco, como a idade materna avançada, ou seja, mulher com mais de 40 anos, posso dizer que metade das mulheres que vão engravidar com 40 anos ou mais vão terminar em abortamento, ela tendo abortado ou não anteriormente, porque a maior parte desses embriões que vão ser formados, inclusive, tem alterações cromossômicas. Existem outras alterações também que aumentam a chance da mulher ter um abortamento, alterações endócrinas, como elevação da prolactina, alterações da tireoide, mulheres com obesidade, esse é um fator importante também de abortamento, resistência à insulina. E agora vão ter pacientes que a gente vai investigar tudo e não vai encontrar nenhuma causa, nenhum fator de risco para abortar. Eu posso dizer que metade das mulheres nós não encontraremos a causa daqueles abortamentos sequentes. Então, existe alguma coisa para oferecer para essas pacientes, doutores? Eu acho que tem, né? Porque a gente habitualmente é acostumado a focar só na mulher e esquece do marido, né? E quando a gente pensa em embrião, a gente precisa também da parte masculina saudável. Habitualmente, o que eu gosto, qual a bandeira que eu defendo, né? As pessoas acham que por a gente ser especialista em reprodução assistida, nós somos médicos de FIV, né? Enquanto nosso objetivo profissional é simplesmente aumentar a chance de gravidez. FIV é uma das ferramentas que a gente tem e que é aplicável em muitos casos, né? Habitualmente, quando um casal começa o processo de tentativa, o que acontece? A mulher muda os hábitos e o homem continua a vida dele, né? Com os hábitos do jeito que é, porque tecnicamente para o homem só ter espermatozoide é suficiente. Qual é a intervenção que traz um maior impacto nos piores prognósticos reprodutivos, né? Nos piores contextos reprodutivos? Mudança do estilo de vida, modificar hábitos alimentares, fazer atividade física regular do casal, né? Então, trazer essa parte masculina também Obesidade masculina. ela é importante para o processo como um todo. Antigamente, só bastava o homem ter espermatozoide. Hoje a gente sabe, né, que a idade do homem importa, mais marcadamente, né, reduz a qualidade do espermatozoide a partir dos 45 anos, começando uma vertente na reprodução a sugerir até preservação da fertilidade masculina ali por volta dos 40, 42, se ele pensar em postergar a paternidade nesse contexto, né? E eu falo isso para trazer a importância que tem também fator masculino, os espermatozoides, né? A gente vê na prática, às vezes, homens com hábitos inadequados, como é a evolução laboratorial, por muitas vezes, ela é abaixo do esperado, o número de embriões formados ou o número de embriões euploides em mulheres jovens, né, podem ter uma evolução desfavorável. Então, pontuar que essa parte masculina também é importante nesse contexto. Volto a repetir, nos casos idiopáticos, mudanças no estilo de vida é fundamental. Se o paciente aderir, é o que talvez vai trazer um maior impacto no desfecho, em mudança de desfecho. E a depender, né, do emocional do paciente e do casal, se eles estiverem, né, dispostos a continuar tentando espontâneo depois dessas intervenções que a gente fizer, é uma possibilidade, ou fazer fertilização in vitro para tentar selecionar embriões euploides, cromossomicamente normais, já que a principal causa de abortamento são embriões com alteração cromossômica. Então, não é uma indicação formal, porque esse casal não tem infertilidade, mas é uma possibilidade que a gente discute, né, para tentar reduzir as chances de que aconteça uma nova perda.
Bem lembrado sobre a parte masculina, né? Então, deve ser investigado também no caso de perda gestacional recorrente e lembrando de um exame que é o teste de fragmentação de DNA espermático, né? Então, o que é esse exame? Ele vai identificar uma determinada proporção de espermatozoides que tem dano no seu DNA. Então, esse exame ele não está indicado nos casos de falha de implantação embrionária, segundo o guideline, mas no guideline de perda gestacional recorrente está indicado fazer essa investigação do marido, né? Então, é um exame que a gente poderia solicitar também. Mas você não encontrou nada com o marido, não encontrou nada, o estilo de vida está adequado. Eu queria saber a respeito de algum tratamento empírico, doutora Natália, quando essa mulher engravida, sobre o suporte emocional para essa paciente. Sem dúvida, o suporte emocional ele tem que ser dado, inclusive o acolhimento inicial, conforme o Murilo já tinha colocado, desde o obstetra até a gente. Mas a gente pode oferecer hoje também, Vinícius, em casos selecionados, o uso da progesterona. Em alguns, já teve um estudo inglês que mostrou uma melhor taxa em casos selecionados de nascido vivo, quando utilizada a progesterona micronizada em altas doses. Tem também estudos com imunoglobulina, mostrando melhora, mas foi um estudo único, apesar de estar no guideline, está muito precoce para a gente indicar e teve uma associação com malformação, então a gente tem que aguardar um pouquinho mais estudos. Então, basicamente, o que a gente pode fazer, além de mudanças do estilo de vida, é acolher essa paciente, dar um apoio emocional, avaliar se há possibilidade de utilizar progesterona nesses casos. Imunoglobulina ainda é muito cedo. Tá, lembrando que o que é um tratamento... Vamos falar o que é um tratamento empírico, Natália. Tratamento empírico quando a gente trata sem ter uma causa. Então, aquelas pacientes que você já fez o cariótipo, já pesquisou SAF, já viu que tá tudo bem com o útero, pode até ter pesquisado endometrite e tá tudo normal. O que nós vamos fazer, né? Então, algumas pacientes, elas vão entrar no protocolo de utilizar progesteronas em altas doses e a gente também vai ter que conversar com essa paciente para explicar que tem custos e tem riscos também no uso da progesterona em altas doses, né? Então, não é para todo mundo. Vamos lembrar que tratamento empírico com progesterona é uma coisa, tratamento empírico com anticoagulante é uma outra situação completamente diferente, né? Então... E sem evidência. Para progesterona tem, para anticoagulante justamente. Já tem a evidência que não adianta. Né? Então, isso é importante. Agora, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para essas pacientes que estão nos ouvindo aqui, que já sofreram perda gestacional e que estão com medo de engravidar novamente, porque a perda gestacional, muitas mulheres deixam de engravidar novamente porque ficam com medo de ter uma nova perda, ou pior ainda, adiam tanto uma segunda gestação, uma terceira gestação, que começam a ter infertilidade, porque já por conta da idade gestacional avançada. Pior ainda, porque quando a mulher já tem mais de 35 anos, ela vai adiando essa nova tentativa, ela vai aumentando a chance dela ter um novo abortamento por alteração cromossômica, ou seja, ela está ovulando com óvulos de pior qualidade. Então, se ela vai adiando, deixa para ter uma gestação, principalmente depois dos 40, ela já passa muitas vezes a ter uma chance maior de abortar porque está formando embriões com problema. É algo que não aconteceria se ela já tivesse adiantado essa questão emocional, ou seja, tratado esse problema, vamos dizer assim, que causou, né, esse impacto todo de um abortamento, que realmente leva um dano psicológico, não só para a mulher, mas para o casal, também para o seu cônjuge. Então, isso deve ser tratado, deve ser acompanhado com o psicólogo para que ela adiante essa gestação, principalmente se ela tem idade mais avançada. Então, nossas considerações finais. Primeiro, né, ter uma perda gestacional não é normal, na minha opinião nunca vai ser, pode até ser comum, mas não é normal, é passível de investigação. A minha sugestão é não deixe o medo te paralisar, procure uma opinião, faça avaliações, procure uma segunda opinião, isso é fundamental porque pode mudar o curso do seu contexto e do seu planejamento familiar. Não subjugue o seu emocional. Às vezes tem pacientes que precisam de um tratamento um pouco mais prolongado para recuperar esse emocional, e na nossa avaliação e no nosso aconselhamento, às vezes a gente sugere até o congelamento de óvulos para essas pacientes terem uma tranquilidade maior
para tratar o emocional e voltar às tentativas de maneira segura. Porque quando você pega uma pessoa deprimida e tem um desfecho negativo, essa pessoa deprime mais. E é muito difícil você resgatar a pessoa quanto mais no fundo do poço ela estiver. Então, a gente sempre utiliza estratégias de maneira compartilhada para fazer um planejamento adequado sem aumentar ou tentar reduzir o impacto do tempo na fertilidade dessa mulher, desse casal. Eu acho que o Murilo resumiu bem, né? Mas é isso, assim, é procurar ajuda. Muitas vezes a gente consegue o diagnóstico, consegue o tratamento. Quando a gente não consegue achar um motivo, a gente tem também caminhos. E não ficar só, né? Não ficar sozinha. Procurar um médico que pegue na sua mão, que te ajude, que faça essa jornada junto para se sentir mais confiante. Acho que isso é o mais importante. São casais que a gente chama muito vulneráveis, né? As pacientes com perda gestacional recorrente, também as de falha de implantação embrionária, são coisas parecidas, né? Digamos assim, e no sentimento que a mulher tem, né? Na falha de implantação também muitas vezes parece com essa de perda gestacional recorrente. Então, são dois grupos diferentes, mas que compartilham da mesma vulnerabilidade. E muitas vezes ela vai fazer exames desnecessários, vão passar por procedimentos desnecessários, tratamentos empíricos que não são preconizados por sociedade, né, por justamente estarem vulneráveis e em um momento em que estão aceitando de tudo. Fazer exames, fazer tratamentos, e às vezes ela pode estar diminuindo a chance dela ter o bebê dela, ou se colocando em risco, ou colocando a vida do bebê em risco. Então, é muito importante vocês estarem sendo acompanhados por um médico bom, né, um médico de confiança, numa clínica de confiança. Atualizado. A gente sabe que às vezes uma pequena divergência vai acontecer, como até aqui. Médicos da mesma clínica podem ter um pensamento um pouquinho diferente, mas posso dizer que são médicos que realmente vão de acordo com os guidelines, vão explicar para os pacientes benefícios e riscos. Então, se esse episódio foi bom para você, se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, compartilhe esse episódio, siga nosso canal, ative o sininho, né, as notificações para que a cada episódio você seja avisado. Desejo para vocês um ano novo, um ano de 2026 cheio de realizações, que esse ano você consiga seu bebê. Esse ano vai ser o nosso ano.